Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom. Shalom, minha gente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que a mão poderosa do Eterno seja favorável sobre você. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Vamos convidar 22 pessoas, por favor. Denise está pedindo oração pela saúde. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a cura do Senhor sobre a vida da Denise. Que ela seja tocada agora pelo anjo da cura, Senhor. Que ela possa experimentar de um milagre e testemunhar desse milagre. No nome de Jesus, amém. Vamos chegando. Amém, gente? Quero compartilhar uma revelação com vocês na palavra que o Espírito Santo me deu. Amém? Vai dizendo aí a sua cidade, o seu estado, por favor. Hoje eu resolvi não começar com música. Nós colocamos a musiquinha para honrar os cantores. Só que aí o YouTube manda reclamação que nós estamos usando os direitos autorais de outros. Então é melhor não ajudar, não divulgar, né? Só nós aqui, um papo gostoso. Vamos lá. Estou esperando vocês convidarem 22 pessoas. Só clicar nesse aviãozinho do lado. Marca um monte de gente, sim. Hoje à noite, deixa eu só fazer essas divulgações aqui enquanto isso. Hoje à noite nós vamos ter 18h30, né? Vamos ter uma live especial com o apóstolo Rafael da Suíça. Uma ventania aqui. Então vamos ter live especial com o apóstolo Rafael da Suíça. Vai ser bom, hein? Vai ser muito bom, em nome de Deus. E amanhã, no mesmo horário, às 18h30, vamos fazer uma live com o apóstolo Judá Bertelli, meu amigo. O tema vai ser Tudo Fala. E nós vamos conversar sobre isso. O que é esse Tudo Fala, né? Vamos falar sobre essa experiência dele com os pássaros, com as placas de carro. Vamos falar tudo isso amanhã. Na quarta-feira eu vou receber aqui o meu mentor, o apóstolo Jefferson Neto, dos Estados Unidos. Quinta e sexta eu ainda não marquei nada por enquanto. E no sábado nós vamos ter uma live especial, 18h30 também, no Judson de Oliveira, gente. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Judson de Oliveira. Vai ser bom, não vai? O que vocês acham? Agora, é muito importante para mim que vocês também deem sugestão de nomes para fazer live comigo, principalmente se forem pessoas com bastante unção, conteúdo e pessoas acessíveis, né? Todo mundo que faz live comigo é acessível. E são pessoas de nome e influência, né? Fiz live com Denduque, imagina? Fiz live com Coraiola, fiz live com Bertelli várias vezes, fiz live com tanta gente. E todos eles, Paulo Canuto, ela botou, à noite botou. Eu chamei o Canuto para sexta ou para quinta, estou aguardando a resposta dele. São pessoas acessíveis, que eu posso falar e eles falam amém, vamos fazer a live. Isso é muito bom. Ó, Lourdes, boa dica. Tom Sampaio, tem muito tempo que eu não faço live com ele. Tom,
Racatá. Tom é bênção. Tom é bênção. Gente, vamos falar logo, né? Deixa eu botar meu Wi-Fi aqui, que tava fora e voltou. Deixa eu botar. Pronto, deu uma travadinha, mas voltou. Então nós temos aqui Tamires Garcia, eu não conheço. Me chame lá no WhatsApp depois para me apresentar, Tamires. Vamos lá, gente, vamos lá. Escrevam aí, por favor, porque eu não consegui escrever antes. Escrevam aí, por favor, assim: os 5 ministérios no Antigo Testamento. Enquanto isso eu vou falando aqui, ó. José Iracete, já fiz live com ele. Ele está muito ocupado, não conseguiu me atender dessa vez. Ele pediu até perdão. Leandro Spencer, não consigo falar com ele. Né? Ronaldo Drugovic, não conheço, quero conhecer. Matheus Eduardo também não conheço. Bom, a Chay já botou aqui, né? Nossa secretária querida. Botou aqui. Poxa, obrigado. Então, minha filha trouxe uma bebida abençoada para mim aqui. Tá bom, os 5 ministérios no Antigo Testamento. Tinha gente que nem sabia que tem 5 ministérios no Novo, né, gente? Compartilha essa live com um pastor, com um apóstolo. Eles precisam ouvir isso. Nós temos falado que existe uma diferença entre a igreja pastoral e a igreja apostólica. Presta atenção nisso, porque você precisa dessa direção. Existe uma diferença entre a igreja pastoral e a igreja apostólica. Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa me chamou hoje e falou assim: apóstolo, eu tenho aprendido sobre o Shabat, a importância que a Bíblia nos dá sobre guardar o sábado. E eu quero viver nessa dimensão. E eu falei: o que falta? Ela: o que falta é que minha igreja é uma igreja tradicional, uma igreja batista, e eles não cumprem o Shabat. Eu achei legal a pergunta da irmã. Ela me fez assim: apóstolo, se eu fizer o Shabat, mesmo sendo membro da igreja batista, eu vou estar pecando contra a igreja? Se eu fizer o Shabat, mesmo sendo membro de uma igreja batista, eu vou estar pecando contra a igreja? Eu falei para ela: estará pecando contra a igreja, mas não estará pecando contra a palavra, não estará deixando de cumprir a palavra. Aí fica a seu critério: você vai pecar contra a igreja ou vai pecar contra a palavra? Porque a palavra nos dá códigos. Hoje de manhã eu assisti uma live do meu amigo do Wendel, e o Wendel falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o Shabat é um portal, que aquele dia que Jesus subiu um monte com os discípulos e encontrou Moisés e Elias, está na Bíblia que era o 6º dia. Então, quando você está no 6º dia adorando a Deus, Deus te leva a lugares onde você se transfigura, igual Jesus se transfigurou. Você vê a lei dos profetas, Moisés e Elias, você vê a glória. A Bíblia diz que eles foram cobertos por uma fumaça de luz. Então o Shabat, ele nos traz tudo isso. Ele nos conecta com o coração sobrenatural de Jesus. Sabe? Então, por que a igreja dela não cumpre o Shabat? Porque a igreja dela é uma igreja pastoral. O que é uma igreja pastoral? Pastoral é uma igreja que o pastor faz o trabalho de pastor. Ele aconselha, ele prega, ele administra a igreja, ele visita nos lares. Glória a Deus! É necessário, é um dos 5 ministérios. Nós vamos falar sobre eles já já. Só que quando a igreja é apenas pastoral, faltam 4 ministérios ainda: o mestre, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Agora, se você vai até uma igreja apostólica ou um ministério apostólico legítimo, o ministério apostólico vai te ensinar a guardar as festas bíblicas. O ministério apostólico, se ele for legítimo, ele vai te dizer qual é o tamanho da maldição que tem por trás da árvore de Natal, do Papai Noel, que é Júpiter,
é Zeus. O apóstolo, ele não tem medo de te mostrar as verdades que a religião esconde. Eita, guarda essa frase, vou repetir. O apóstolo não tem medo de mostrar as verdades que a religião esconde. Profeta Christopher, eu vou entregar um rolo aqui. Se você quiser entrar, ficar comigo aqui, vai ser um prazer, só sinaliza. Profeta Christopher, meu amigo. Esses dias eu estava orando pelo profeta Christopher e Deus falou para mim assim: eu te dei um amigo. Eu falei: meu Deus, vou ter que ir lá no sul visitá-lo, levar um presente, né? Então, gente, o ministério apostólico, ele é muito diferente de uma igreja pastoral. E o ministério apostólico, ele vai falar muito dessa questão 5 ministérios. O verdadeiro ministério apostólico não está preocupado com G12, com M12, com MDA, com RRR, com JJJ, não. O verdadeiro ministério apostólico já tem uma visão que está na palavra. Efésios capítulo 4. O Senhor chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, visando a edificação dos santos, para fortalecimento do ministério, para a obra do ministério. Essa é a visão. Qualquer coisa que não é isso está fugindo da Bíblia. Qualquer visão que não tem o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, o pastor, está fora da palavra. Então, se você não entende os 5 ministérios, você precisa de uma cobertura apostólica. Se você não entende os 7 montes, você precisa de uma cobertura apostólica, urgentemente. Se você não entende o calendário bíblico, você precisa de uma cobertura apostólica. Entende? Se você não entende as festas bíblicas, se você não entende o Shabat, você precisa de um apóstolo sobre você. Porque senão você vai ser um mero religioso. Quem está debaixo de uma cobertura apostólica é um leão, é uma águia. Porque não tem como um apóstolo transferir unção e ensinamento para uma pessoa e ela não virar um leão e uma águia. Agora, quem está debaixo de uma cobertura pastoral apenas, porque o pastoral é importante. Quem está debaixo de uma cobertura pastoral apenas é uma ovelha. Fica lá na igreja, ergue as mãos, dai glória a Deus, ergue, aleluia. Aí fica inventando maluquice, rodopia para cá, rodopia para lá, joga para cá, da cambalhota santa, né? Por quê? Porque é só isso que tem. Mas eu digo para vocês, há muito mais, existe mais. Alguém estava perguntando, eu tenho que fazer uma live exclusiva disso aqui que eu vou falar agora. Alguém estava perguntando para mim como é o meu ministério, como funciona. Meu ministério funciona da seguinte maneira: eu tenho dezenas de pessoas do mundo todo debaixo da minha cobertura. Essas pessoas eu oro por elas, eu ensino elas. Nós temos reunião toda terça, toda quinta de ensino avançado, escola de guerra, cobertura apostólica, discipulado, cada um na sua cidade, cada um no teu estado e cada um na sua igreja. Mas eles estão debaixo de uma cobertura apostólica, honrando essa cobertura e sendo honrados por ela. Essas pessoas se tornam leões e águias, né? E eu vou te falar porque eu estou falando isso. Agora, é um assunto que talvez você nunca tenha ouvido. Eu sei que travou, não precisa digitar. Isso é guerra espiritual. A minha internet caiu, ela nunca cai. Ela caiu faltando 1 minuto para a live. E agora ela vai e volta, vai e volta. Deixa eu ver aqui uma coisinha rapidinho. Então, minha gente, o que são 5 ministérios? Não vou dar uma aula sobre isso. Eu tenho várias lives sobre isso no meu canal. Eu só vou te lembrar. Os 5 ministérios são 5 poderes que precisam existir e trabalhar em harmonia para que a igreja seja poderosa. Assim como no Brasil, na Constituição Federal,
fala sobre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que tem que trabalhar em harmonia. Agora não está mais, né? Porque o judiciário foi tomado por um ditador tirano chamado Alexandre de Moraes, e ele não está com harmonia com nada, ele pensa que ele é o dono do mundo. Pela primeira vez no Brasil, depois da ditadura, isso aconteceu. Mas a ideia original era que eram 3 ministérios trabalhando em harmonia. E agora, os 5 ministérios, eles também são assim. São 5 papéis diferentes. Apóstolo, que é o coordenador da guerra espiritual, é o visionário, é aquele que vai abrir o caminho, aquele que vai preparar o terreno. Evangelista é aquele que vai falar para as pessoas sobre Jesus. O profeta é aquele que denuncia o pecado e que diz o caminho. Por isso que é assim, ó. O pastor é aquele que é o dedo da aliança, né? Aquele que ama pessoas e cria alianças com as pessoas. E o mestre é aquele que não é professor, porque professor não é mestre. Professor ensina o que mandam, o mestre ensina o que recebe. Então, esses 5 ministérios, eles são representados pela mão. Por quê? O mestre é o dedinho que tira a cera do ouvido, né? O polegar é o apóstolo, é o menor deles, mas é o único que toca em todos, ajuda todos. O profeta, o indicador, o dedo maior aqui significa o evangelista, o que vai mais longe, e o dedo da aliança é o pastor. Isso vai aparecer lá em Efésios capítulo 4. Porém, alguém podia dizer assim, e agora eu estou entrando no assunto da live. Eu só peço que quem chegou agora, convida 22 pessoas, por favor. Convida 22. É melhor do que convidar 13. Alcança mais gente, né? 22. Então o que acontece? Alguém vai dizer assim, apóstolo, muito bonito esse negócio de 5 ministérios, mas no Antigo Testamento tem algum apontamento para isso? Nós sabemos que o Antigo Testamento é um livro de sombras, né? O que é uma sombra? A sombra sinaliza algo real, mas não é, a sombra não é o real. Se você vê minha sombra, você pode me procurar que você vai me achar. Se você vê o Novo Testamento, você pode procurar, se você vê o Velho Testamento, você pode procurar o Novo que você vai achar. A explicação não está na sombra. A sombra ela vai trazer tipologias. É o que o Antigo Testamento faz. Tipologias. Elias subindo para o céu representa quem? Entendeu? A serpente presa na cruz, quem representa quem? Então o Antigo Testamento ele fala por metáforas, ele fala por tipologias. Eu encontrei algumas metáforas aqui sobre os 5 ministérios que, na verdade, não fui eu que encontrei. Foi o Espírito de Deus que me deu ontem à tarde, no finalzinho da tarde, e eu pensei, meu Deus, isso é muito forte. Eu tenho que compartilhar na live. De repente, quem ouvir, quem assistir, vai compartilhar com outras pessoas, né? Então, a primeira vez que os 5 ministérios aparecem na Bíblia, quem pode sugerir? Vamos lá, queria ouvir vocês. A primeira vez que os 5 ministérios aparecem na Bíblia. Estou esperando, está tudo bem, não tenho pressa. Primeira vez que os 5 ministérios aparecem na Bíblia. No tabernáculo, não é a primeira vez. Não é. É, mas não é. Quem mais quer me ajudar aqui? Só a Vanderlei teve coragem de chutar, né? Então eu vou falar. Já que vocês não sabem, eu estou aqui para ensinar. Quando Deus disse façamos o homem, também não. Olá. A primeira vez que os 5 ministérios aparecem na Bíblia, repita comigo, 5. 5. Olha o que o Espírito Santo falou comigo ontem. 5 em grego é o quê? Penta. É o que vem antes do hexa, né? O pessoal está pedindo aí o hexa, porque é penta.
O 5 é penta. E o penta é teuco. Pentateuco. Pentateuco. O que é o Pentateuco, minha gente? Como diria o Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, acabou. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é a Torá. É a Torá. Meu Deus, isso é muito forte. O que é a Torá? A Torá é a lei de Deus. A Torá é o livro sagrado que o judaísmo usa, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, contendo 613 leis. A Torá, o rolo sagrado. Então, os 5 ministérios estão representados na Torá. E a Torá, que é a palavra, os 5 ministérios, eles são a Torá revelada. E é que Modoroconai. Gente, anotem isso para mim, que até eu não anotei. Vou anotar aqui. Espera aí, bota aí, anota no seu caderninho aí. Os 5 ministérios são a Torá manifesta. Saiu do forno agora. Fresquinho, gente. O judaísmo até hoje faz uma coisa muito bonita. Inclusive o judaísmo messiânico. Eles fazem, no Shabat, eles fazem o cortejo da Torá. Eles têm uma Torá bem grande, né? A Torá é aquele livro, a Bíblia em rolo, né? Eu tenho uma aqui. A deles é bem grandona. E eles botam a música judaica e seguram a Torá e ficam dançando com ela, pulando, que é o cortejo da Torá. Agora, nós vamos cortejar a Torá de outra maneira. Nós vamos cortejar a Torá cumprindo os 5 ministérios. Entende? Quer ver uma coisa que eu vou te falar? Olha que coisa bonita aqui. Vamos dar um pouquinho mais de substância a essa revelação. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 ministérios na Antiga Aliança. Gênesis, quem é Gênesis? Gênesis é o evangelista. Gênesis é o evangelista. Por que Gênesis é o evangelista? Porque Gênesis é um livro que conta uma história comovente, nos convencendo a acreditar em Deus. No princípio era o verbo. Bereshit bara Elohim. No princípio era o verbo. Né? Então, Gênesis, ele vai representar o evangelista. Ele vai representar o evangelismo. Ele vai representar a apresentação de Deus à humanidade. Eita! A apresentação de Deus ao homem. Logo depois nós vamos ver Êxodo. O que o Êxodo representa? Êxodo representa... Eu falei no princípio era o verbo, porque eu fui lá para 1 João, estou encucado aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Esse é o texto que apresenta Deus à humanidade. Gênesis é o evangelista. Agora, Êxodo é o profeta. Por que Êxodo é o profeta? Porque é em Êxodo que Deus manifesta o profético. Quando Deus pega Moisés e o treina profeticamente no monte, a sarça, onde Cristo andava no meio da menorá, né? Que a sarça é uma menorá e Cristo é o fogo. Quando de dentro da sarça Deus diz, joga o cajado no chão, e o cajado vira uma serpente, Moisés foge. E agora Deus fala, pega a serpente pela cauda, que não faz sentido nenhum.
Serpente tem que pegar pela cabeça, senão ela te vira e te pica. Mas Deus estava dando para Moisés autoridade espiritual. Deus estava ensinando Moisés a lidar com um cajado profético. Então, Deus deu para Moisés instruções proféticas, as quais Moisés usou literalmente como um profeta, se apresentando diante de Faraó e decretando, se apresentando diante do povo e dando direção profética. Êxodo é o profeta nos 5 ministérios. Depois vem Levítico. O que é o Levítico? Levíticos é um livro que quase ninguém lê, né? Porque tem muita lei. Tem muita lei, muita regra. Quem é que vai nos ensinar as regras? Quem é que nos vai ensinar o que é certo e o que é errado? É o mestre, não é o pastor, é o mestre. A gente confunde com pastor porque as igrejas não têm mestre. O mestre, ele é representado em Levíticos, porque é através do mestral que nós vamos saber o entendimento da lei do Senhor, a palavra do Senhor. Depois nós vamos ver Números. Números, gente, nos 5 ministérios é o pastor. O pastor que conta as ovelhas. O pastor que dá nome às ovelhas. O pastor que numera as ovelhas. Números é um livro que fala de rebanho, de povo, de observar cada um, da importância de cada um. E aqui o pastor aparece. Então, recapitulando, Gênesis é o evangelista, que é quem conta o evangelho. Êxodo, o profeta, através de Moisés. Levítico é a lei, é o mestre. Números é o pastor, a contagem. E finalmente nós chegamos aqui a Deuteronômio. Deuteronômio é o apóstolo. É o apóstolo. Deuteronômio, ele é isso aqui, ó. Você vai vir, ó, mestre, pastor, evangelista, profeta, e o apóstolo vem aqui, tocando nos 4. Deuteronômio é conhecido na teologia como o mini Pentateuco, onde resume tudo. Você vai ver que Deuteronômio vai falar de coisas que foram citadas nos outros 4 livros. Mas ao mesmo tempo, Deuteronômio fala de avanço, porque agora vem Josué, descendente de Moisés, espiritual, levando o povo para a terra prometida. E isso é o apostólico. O apostólico é você entender que com o suporte do pastor, com o suporte do mestre, com o suporte do evangelista, com o suporte do profeta, o apóstolo agora vai pegar esse povo e dizer: vamos lá, vamos entrar na terra prometida. Gente, Deus me deu essa revelação ontem. Acredito que tem muita gente que fala isso, porque Deus pode ter dado a revelação para outras pessoas também. A revelação não é exclusiva, mas Deus me deu essa revelação ontem. Está conectada a Torá. Está conectada a Torá com os 5 ministérios. Por isso você precisa cortejar a Torá. Porque cortejando a Torá, você vai cortejar os 5 ministérios. E a Torá que termina com avanço, vamos entrar na terra prometida. É o apostólico lá em Atos dizendo: vamos entrar, vamos cumprir esse chamado, tá? Agora, eu vejo essa representação dos 5 ministérios em mais 2 lugares que eu queria agregar nessa live aqui. Eu vejo a representação dos 5 ministérios quando Elias vai orar, né, no monte. E Elias coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar para que haja chuva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita. Chuva. Meu Deus. E ele está orando. Ele diz para o discípulo, vai ver se tem chuva. Vê se a minha oração já está sendo respondida. E algumas vezes o moço vai e diz: não tem.
A oração continua até uma hora que o moço volta e diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vamos entender isso aqui. Tem muita gente que pensa que a nuvem era de verdade do tamanho da mão do homem. Não era, impossível. Se a nuvem fosse do tamanho da mão de um homem, ninguém ia conseguir enxergá-la à distância. A questão é que quando nós queremos medir algo à distância, nós fazemos assim com a mão, para comparar a medida. Por exemplo, estou vendo uma casa ali no outro condomínio, que ela está do tamanho do meu polegar. Só que o coqueiro atrás está do tamanho da minha mão. Então, a mão à distância ela é uma ferramenta de medida. E o que o moço diz para o profeta? Eu vejo uma pequena nuvem, olhando assim, ela é mais ou menos assim, do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem que ia crescer. Uma nuvem que ia crescer. Uma nuvem que ia dar chuva. Uma nuvem regada por oração, por intercessão. Meu Deus do céu. Enquanto Elias orava, enquanto o ministério de intercessão orava, manda essa live para um intercessor agora. Manda essa live para o ministério de intercessão. Enquanto o ministério de intercessão orava, Deus foi colocando mais uma vez lá: mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Nos céus. Os 5 ministérios, eita, são celestiais. Os 5 ministérios são celestiais. Por isso lá em Efésios 4 vai dizer que ele subiu aos céus e deu dons aos homens no céu. E a uns chamou de apóstolos, outros de profetas, outros de evangelistas, outros de mestres, outros de pastores. Isso veio do céu. Os 5 ministérios são celestiais. Os 5 ministérios são regados por oração. Os 5 ministérios são expansíveis. Conforme você ora, a nuvem vai crescendo. E qual é o propósito dos 5 ministérios? Da unidade do pastor com o mestre, com o apóstolo, com o profeta, com o evangelista. Da existência desses 5 é que haja chuva sobre a terra. Então, lá no Pentateuco, os 5 ministérios, eles trazem a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Em Elias, os 5 ministérios trazem a chuva. A chuva que destrói a maldade, limpa a terra, assusta Jezabel, faz o rei se acelerar. Acabe correu. Né? Bonito isso, gente. Agora, para finalizar, eu quero falar sobre um moço que usava um negócio desse aqui. Tem muita gente que pensava que esse moço usava um negócio desse aqui. Mas esse moço não usava um negócio desse aqui. Esse moço usava um negócio desse aqui. Né? Esse moço foi enfrentar um principado. Um principado gigante. Um principado cruel. Um principado intimidador. Mas ele disse: eu vou. Eu vou porque eu tenho algo. Algo que está lá no Pentateuco. Eu vou porque eu tenho algo. Algo que está lá na nuvem. Eu vou porque eu tenho algo. Algo que está em Efésios 4. O que você tem, Davi? Eu tenho a mão. Eu tenho 5 dedos. Eu tenho um apostólico. Então Davi vai até o rio. E ele pega 5 pedras para se conectar aos 5 ministérios. Ele pega 5 pedras. Porque pedra do pastor é para o pastor. Tem apóstolo querendo usar pedra de pastor, tem pastor querendo usar pedra de apóstolo, tem evangelista querendo usar pedra de profeta. Cada um tem sua pedra. Meu Deus, isso vai virar livro.
Davi se abaixa e pega 5 pedras para 5 dedos. Aleluia. Então Davi pega a funda. E a funda, ela bota a pedrinha aqui dentro, segura aqui. Aí você tem que pegar e enfiar o dedo aqui, nessa bolinha, que tem a bolinha. Esse dedo fica aqui, que é o mestre. O dedinho é o mestre, lembra que eu falei? Só que agora com esses 2 dedos aqui, ó, você vai pegar aqui, nessa outra corda, ó, a funda aqui. E você vai com isso rodar. E quando você roda, você solta esses 2 dedos, pem, segurando só esse, e a pedra voa na cabeça do gigante. Então, recapitulando, Davi se ajoelha diante do rio, pega 5 pedras para cada ministério, porque cada ministério merece uma pedra específica. Mas depois que ele pega as 5 pedras, ele chama o mestre e fala assim: a palavra em primeiro lugar, a palavra, o entendimento em primeiro lugar. Não existe poder sem entendimento, não existe ministério sem entendimento, não existe palavra, não existe apostólico sem entendimento. A palavra em primeiro lugar, a palavra segura a funda, a palavra sustenta a funda. Então, quando a palavra mestre vem, o apóstolo e o profeta entram em ação, entende? Eles entram juntos, porque o apóstolo sempre vai andar junto com o profeta. Apóstolo que não anda com profeta não é apóstolo. Profeta que não anda com apóstolo não é profeta. Por isso que esse povo do Subianebe aí, Subianabaçu, você pergunta, cadê teu apóstolo? O que é apóstolo? Eu gosto de rodar no poder, entregar manto de mistério. Isso não é profeta, gente. Isso aí é um negócio legal, mas não é profeta. Profeta e apóstolo são casados. Eles andam juntos. Eles pegam aqui, ó, e seguram juntos. E trabalham juntos. E eles usam aqui um movimento que nós chamamos na culinária japonesa de hashi. O movimento da pinça, que é o movimento de segurar as comidas, segurar a carne, né? Então eles usam hashi, profeta e apóstolo. E é o mestre que sustenta a funda. Pastor William, todos os intercessores da equipe precisam assistir essa live, viu? Todos, começar em você. Hoje, se possível. Porque Deus me deu uma revelação aqui muito forte, inclusive sobre a intercessão. Pastor William é o líder do nosso ministério, gente. Para quem entrou na live no começo, que eu falei que nós temos um trabalho muito sério de cobertura espiritual, ele é líder do ministério de intercessão. Então, veja bem, eu falei que o mestre vai segurar a funda, vai segurar para não ir embora. Mas quem lança a pedra é o apóstolo e o profeta. Quem é que lança é o apóstolo e o profeta. Sabe por que tem muito crente ficando ferido na igreja? Porque a igreja pastoral não lança. Você fala, meu Deus, eu tenho sonho de ser pastor, mas ninguém me ajuda. Quando eu digo que eu quero ser pastor, me colocaram na galeria, me colocaram na prateleira. Eu queria ir para as nações, mas ninguém me ajuda, ninguém me lança. Você está numa igreja pastoral, querido. Ninguém vai te lançar, porque quem lança é o apóstolo e o profeta. Se você não tiver por perto de você um apóstolo e um profeta, você não vai ser lançado para lugar nenhum. Ah, mas o fulano foi, não foi, ele se lançou. A pessoa se lança. Entende? Então fica para você essa revelação. Eu confesso que eu vou ter que assistir essa live de novo e anotar tudo que Deus falou através de mim. Porque 90% não estava planejado. Isso vai virar livro, gente. A revelação dos 5 ministérios no Pentateuco. Meu Deus. Na mão de Davi eu já sabia. Na pequena nuvem eu já sabia. Mas a Torá, meu Deus do céu. Vá atrás de uma cobertura apostólica, urgentemente. Se você não achar nenhuma, fala comigo. Entra debaixo da nossa cobertura. Você vai ser discipulado toda terça, escola de guerra. Toda quinta nós temos discipulado apostólico. Ministério de intercessão funcionando 24 horas por dia com o pastor William, futuro bispo. Discipulado, aconselhamento, contato direto comigo. Se você não tem uma cobertura apostólica, procure uma.
Porque há uma diferença. Há uma diferença entre você dizer, eu faço parte de uma igreja pastoral, e você dizer, eu faço parte dos 5 ministérios. Para participar dos 5 ministérios, precisa abandonar a igreja pastoral? Não. Não tem problema nenhum você ficar lá no meio do povo, cultuando, adorando, ajuda na cantina, ajuda a comprar novo ar-condicionado, depois ajuda a comprar mais um ar-condicionado, depois ajuda a comprar outro. Não tem problema. Diante de Deus não tem problema. Desde que você esteja conectado a um ministério, a um outro ministério que vai te dar suporte e cobertura apostólica, né? Tá bom, gente? Deus abençoe. Hoje, às 18h30, nós teremos uma live tremenda com o apóstolo Rafael Augusto, da Suíça. É muito bom ouvir o apóstolo Rafael falar. É muito bom. Amanhã, 18h30, teremos live com o Judá Bertelli. Ele está animadíssimo, eu também. Quarta-feira, 18h30, teremos live com o meu discipulador, o apóstolo Jefferson Neto, dos Estados Unidos. E sábado, nós teremos live, 18h30, com Judson de Oliveira. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Tá bom? Um beijo no coração. Shalom. Tchau, tchau.